João 1, a partir do versículo 19, diz assim: mas este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. E o questionaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus, e perguntaram-lhe ainda: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Pai, nós te damos graça por essa noite, por esse tempo, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos conduzido pela nossa existência, pelo deserto da nossa existência. Te somos gratos por sermos brasileiros, estarmos numa pátria livre, aonde nós podemos professar o nosso amor, a nossa adoração e o nosso desejo, Senhor, de sermos contados teus filhos, o nosso desejo, Senhor, de sermos igreja nesse tempo. Por isso, Senhor, nós queremos essa noite colocar o nosso coração diante do teu altar, pedir, ó Deus, que tu fale a cada irmão que aqui está, que tu fale, Senhor, na língua que cada um entende, na necessidade de cada coração, de cada entendimento, da forma, Senhor, aonde nós possamos impartir o teu coração com os teus filhos. Essa é a nossa oração. Toma, Senhor, o teu lugar em nossa mente, em nosso coração. Toma o teu lugar aqui, Senhor, nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu queria compartilhar com vocês essa palavra que começamos agora, vamos depois também em outros textos, mas esse é um personagem bíblico, né, que muitos de nós, né, já desejamos ser um João Batista, né? Quem não desejou ser um João Batista aí? Pelo menos até enquanto a cabeça está no lugar, né? Até enquanto não precisa dar a cabeça, mas todos nós, né? Eu penso até, não me interpretem mal, porque João, ele é bem contracultural, né? A gente poderia dizer assim, que até que João era meio punk, né, Marquinhos? Bem contracultural, com roupa própria e tal.
E João foi o precursor de Jesus. Sobre ele repousava, né, uma missão, e ele tinha a convicção, e é sobre essa convicção de quem era Jesus que eu quero caminhar essa noite, amém? Prometo que a gente não vai se alongar muito, eu quero pontuar e quero explanar com vocês alguns elementos só do texto. Dessa primeira parte, por exemplo, no versículo 29 do texto 1, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós falamos hoje, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é simples, amém? Nós já recebemos a Cristo, nós já conhecemos o que conhecemos, né, da teologia. Então hoje nós temos muita informação. Então para nós é simples hoje dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós estamos aqui olhando para um cara. Tinha teologia? Certamente tinha, porque ele cita a teologia aqui, né? Ele cita profetas aqui, ele cita a profecia aqui. Mas não é nada do que nós podíamos imaginar com as lentes de hoje. Nada do que a gente poderia imaginar com as lentes de hoje. Primeiro, que existia um anseio, ok? Pelo povo judeu. O povo judeu, entenda que nessa época, nesse tempo, que é a plenitude do tempo, quando Jesus vem, ele vive debaixo da mão do Império Romano, ok? Ele vive debaixo da opressão, ele vive debaixo de muita privação. Porém, de repente aparece um cara, que eles esperam, uns já o encontraram, estou falando de judeus, outros ainda não o descobriram, ainda aguardam o Messias. Então para esse judeu puro, isso foi uma grande revelação. Isso é permeado de muita convicção. Então quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está cumprindo, ele está revelando aquilo que já se era esperado. É muito diferente do que nós já recebemos hoje. É uma grande revelação. No versículo 30, pouco mais à frente, ele diz assim, ó: este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Aqui é uma profecia messiânica que João pautou toda a sua vida. Vai lá em Isaías 40, no versículo 3. Todos amém? Versículo 3, diz assim: há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé, na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Um dia, essa palavra falou com João o Batista, e ele pautou toda a sua vida nessa profecia messiânica. Também ainda aqui no versículo 30, ele fala da pré-existência. Ele já existia antes de mim. Lembrem-se que ele não está falando do ser humano, ele está falando do ser espiritual, porque na verdade João Batista é antes de Jesus, né? 6 meses, é isso? Isabel estava com 6 meses? É isso, né? Então, entendemos que ele não está falando de idade cronológica, ele está falando de uma revelação de alguém, de um ser que já existia antes dele, sendo que ele é o mais velho.
E no versículo 34, então, de João, ele fala, perdão, não no 34, um pouquinho antes. Não assopra, irmão. O pregador é assim, ó, quando ele esquece, ele pergunta, né? Sim, 34. Ninguém teimou comigo, né? Como é que é a coisa, tá vendo, Henrique? Então ele diz assim, ó, e eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. A gente pensou aqui 4 partes que testificam então que havia uma revelação e que João estava convicto que aquele que ele viu, o Espírito descer sobre, permanecer sobre, é o Filho de Deus, é o Cristo que eles tanto esperavam, o Messias, era o Messias esperado. Convicção. Quem tem a convicção aqui, irmão, do Messias? Quem recebeu o Messias? Amém? Nós temos uma convicção de salvação, nós temos uma convicção de que realmente Jesus é o caminho, que somente Jesus pode conduzir a humanidade de uma forma plena, em todas as áreas. Todas as respostas que o mundo espera estão na pessoa de Jesus, o Cristo. Nós temos essa convicção e nós caminhamos por esse viés. Todos nós. Amém ou não amém? Não é isso? Porque senão qual seria o sentido de nós estarmos aqui hoje? Se fosse somente para a gente se sentir melhor, ou para a gente não ficar com o filme queimado do tipo, vai que esse negócio de céu é verdadeiro e inferno, vai que esse negócio que os crentes falam é de verdade mesmo, e que se eu não for na igreja eu vou para o inferno. Porque tem gente que vem, irmão, dessa forma, sabia? Eu conheci um cara, e eu não vou citar o nome porque seria chato, né? Mas pensa, alguém levantava a mão e já colocava a cabeça embaixo, podia ser qualquer coisa, bebia de tudo quanto era fonte, era uma confusão ambulante. E eu falo de religiões, tudo quanto era religião para ele estava valendo, bebia de tudo quanto era fonte, né? Porque tinha medo. Vai que quem está certo não é os crentes, então ele ia lá na outra religião, e se não fosse aquela seria outra, né? Então é que atirava para tudo quanto é lado. Mas nós temos uma convicção, e eu quero acreditar que a gente vem à igreja porque nós queremos conhecer mais o Senhor, porque nós queremos poder expressar aquilo que Ele tem colocado em nossos corações. A gente quer impartir com os irmãos aquela revelação que a gente recebeu, aquela palavra que a gente recebeu, a gente quer estar junto, e a gente quer poder estabelecer o seu reino, amém? Se não, irmãos, era melhor a gente estar em casa, se não for assim. Se você tiver que vir à igreja por medo, não venha. Se você tiver que fazer os seus dízimos e as suas ofertas por medo, não faça, né? Isso aqui isso não é baú da... Lembra do baú da felicidade? Nem existe mais, né? Existe? Existe ou não existe o baú da felicidade? Opa, peguei um aqui, ó. Tem um que diz que existe, ó. Tem um que ainda continua comprando o baú da felicidade, irmão. Mas o baú da felicidade era uma coisa interessante, né? Porque não era nada mais, nada menos do que um crédito, né? A gente pagava um carnezinho e tal. No final da história, se nunca fosse contemplado, ia lá, pegava guarda-chuva, pegava panela, pegava um monte de coisa. Dízimo não é baú da felicidade, entendeu? Que você paga para ganhar alguma coisa, né? Não é isso. Dízimo é o reconhecimento do que Deus é e do que você é em Deus. Porque quando Abraão, que foi o primeiro registro, né, de dízimo na Bíblia, ninguém tinha pregado sobre dízimo para ele. Ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém, e ali algo mudou, e ele o reconheceu como sacerdote do Deus Altíssimo,
E então ele fez. Não teve pregação, irmão, isso é do coração. Então nunca faça nada obrigado, amém? Não faça nada obrigado, não faça nada que você não entende. Mas nem dízimo, nem oferta, não faz. Não faz, porque isso seria como se fosse um voto de tolo, né? Uma coisa sem. Então primeiro entenda, depois faça, amém? Agora esse cara que teve todos esses sinais, que viu o que viu, que testificou o que testificou, teve um momento que ele vacilou. Teve um momento que ele ficou assim, será? Será que realmente é? E por que eu quero justamente trabalhar esses dois textos? Porque muitos de nós, irmãos, acham assim, o que nós precisamos entender definitivamente é que Jesus está pronto, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor Jesus, Ele é imutável, Ele é imutável, Ele não precisa mudar, Ele não precisa melhorar, Ele não precisa. Agora o oposto é verdadeiro, nós precisamos. E existe uma confusão em nossa mente que é o seguinte, e isso é uma confusão da própria igreja, com muitas vozes. A nossa igreja, a igreja contemporânea, ela é uma igreja de muitas vozes, né? Então um diz que é assim, outro diz que é assado, e outro diz que vem para Jesus e que tudo está resolvido, vem para Jesus que tudo acaba. Eu posso afirmar para você aqui desse altar que isso é mentira, irmão. Vem para Jesus e aí você começa a transformação, e aí você começa a mudar, e aí você começa realmente a tirar aquelas arestas, você começa a ser tratado pelo Senhor. Irmão, o reino de Deus continua sendo com esforço, amém? Então não pensa porque você aceitou Jesus, hoje eu vou lá na igreja, vou aceitar Jesus, e amanhã, porque alguém já me falou que um dia, na conta dele, apareceu dinheiro, foi só ele virar para crente que apareceu dinheiro na conta dele. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito, irmão. Certamente esse dinheiro foi estornado, foi um engano, né? Mas não é? Às vezes pinga na conta de algum missionário, né? Mas foi alguém que fez, alguém que mandou, né? Manda o comprovante para avisar o missionário que entrou um dinheirinho, né? Tem gente que aceita Jesus e acha que amanhã as contas, as dívidas acabaram, os problemas acabaram. Não acabam. Você muda a sua lente e você começa a ver de uma forma diferente. Mas a nossa vida cristã, ela é uma vida em desenvolvimento. No dia da nossa morte, irmãos, nós vamos perceber que ainda faltava um pouquinho mais para a gente ficar bom, né? Então a gente está em processo de transformação. Então não é aceitou Jesus, tudo acaba. Não é aceitou Jesus que eu não vou ter prova. Não é aceitou Jesus que eu não vou passar dificuldades. Não é, irmão. Eu aceitei Jesus em 1997. A partir do dia 12 de janeiro, talvez 10 dias depois, não sei, no mês de janeiro daquele ano, que foi quando meu pai morreu. Meu pai morreu no dia 12 de janeiro de 1997. E foi aí que eu encontrei paz, segurança, conforto, em uma igreja, em uma comunidade, né? Lá num bairro que eu moro, no Dom Bosco, e comecei a minha caminhada, ofertante, irmão, dizimista, crente de ir na igreja, todo final de semana, nunca perdi uma, entendeu? Mas eu passei um perrengue, 2001, quando eu saí da empresa, 2001, 2002, 2003 eu acho, 2004, por aí, né, Esther? Que foi o começo do ministério.
Nós não tínhamos dinheiro, irmão, para pagar o aluguel daqui. Nós não tínhamos dinheiro para comer. Nós pagávamos a todos, depois eu e o Luiz sentava e começava a contar moeda, para ver quem ficava com o quê. E às vezes não dava para ficar metade, então ele ficava com tudo, porque senão ia cortar a luz dele, na outra eu ficava, e assim a gente ia. Já era crente, ofertante, dizimista, participante da igreja. Fundamos uma igreja para quê? Para falar do Senhor Jesus, para falar de tudo. E foi 3 anos, irmão, de prova. Crente passa prova, amém? Crente passa privação. Crente às vezes não pode almoçar fora, não pode ir no cinema. E qual é o problema? Nenhum, né? Ou tem problema a gente passar privação? Porque tem gente que pensa que é assim, né? Aceitou, acabou, pronto. E não é, irmãos. A gente está aprendendo. Tem muita coisa ruim em você, como tem muita coisa ruim em mim, que o Senhor precisa, e isso é um processo. João Batista, com toda essa convicção, um cara totalmente separado, né? Vivia no deserto, né? Eu conheci o deserto que ele vivia. É feio, irmão, não tem nada, nem areia. A gente faz a gente pensa aquele deserto do Saara, né? Areia, né? Não, o deserto que ele vivia não era areia, era só pedra e cascalho, não tinha nada, nem sombra, nem água, nem verde, nem nada. E esse maluco vivia ali, comia gafanhoto, mel silvestre, né? Essa é a alimentação dele. Vestia-se com pele de camelo. Lá é quente pra caramba. Aquela pele de camelo devia dar um cheiro. E a noite é frio adoidado. Chega a cair 40 graus do dia para a noite. Ele vivia nesse lugar, de certa forma protegido, né? Sem internet, sem televisão, né? Sem a Rede Globo. Vivia feliz da vida. Então era um cara que tinha muita intimidade, amém? E mesmo assim esse cara, com essa convicção, ele vacilou. Um dia ele pensou assim: será? Eu quero ler com você o texto de Mateus 11, de 1 a 11 a gente vai ler, tá? 11, de 1 a 11. Amém, irmãos? Todo mundo achou aí? Mateus, capítulo 11, versículo 1. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que, no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João.
O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que João. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? João perguntou isso, pediu para perguntar. O cara que teve a revelação, que viu, que sentiu, que batizou Jesus. Dúvida, irmãos. Dúvidas. Nós temos dúvidas. Nós vacilamos. Nós duvidamos às vezes. Será que aquela palavra realmente era para mim? Será que aquele ministério realmente era para mim? Será que aquele chamado realmente é meu? Será que eu não estava equivocado, não? Será que Jesus não falou em Absalão e eu entendi abre-salão? Tem uns que é assim, né? Que acham que Jesus falou, irmão, vai e abre salão. Ele foi e abriu um salão e depois estava com a conta negativa. Não é? Tem gente que fica com dúvidas. Com dúvidas. Agora, eu tenho uma interpretação, né, minha, que é a seguinte, com relação a essa dúvida de João. Imagina só, irmão, assim, ó, que João estava no deserto, amém? Protegido no deserto. Protegido porque estava longe da religião, estava longe da influência dos religiosos. Então ele estava puro, a conexão era, né, direto com o Pai. Não recebia essas influências, né, de Jerusalém. E também não recebia influência, irmão. Você imagina que até hoje é assim, né? Mas naquela época era bem mais. Assim, ó, quando a gente fala, né? Você ouve falar, o fariseu, né? Mas não era só o fariseu. Era o fariseu, era o saduceu, era o zelote, era o essênio, era o... Meu Deus, irmão. Então eram muitos partidos políticos, religiosos, e muitas seitas também dentro do judaísmo. Siquens, né? Tinha os siquens. Siquens é que usava umas faquinhas pequenas para matar as pessoas. Eram os siquens. Então era uma multidão de pensamento, entendeu? De conflito, né? Era a época que tinha virado o poder, que os Herodes eram quem mandava, né? A família herodiana que mandava. Então eles estavam lá, ele estava lá no deserto e eles estavam lá em Jerusalém. Então João estava afastado desse negócio de religião, esse negócio de judaísmo e tal, que é justamente o que Jesus vem também cutucar, né? Quando ele sai desse lugar de convicção, desse lugar de não influência, e ele vai, vamos dizer assim, para você entender, para o meio urbano, quando ele sai de onde ele está e vai se meter onde não deve, ele é preso. Quando ele entra no sistema, para você entender, quando ele entra no sistema secular da época, aí ele desvia, no caso desvia, né? Quase desvia. E aí tem a dúvida, será, sabe? Será que realmente esse é o Messias? Mas o cara teve a revelação,
Ele viu, ele batizou e agora ele está com dúvida, será que é? Então às vezes, irmãos, assim nós precisamos tomar cuidado e guardar o seguinte, eu vejo muita gente se atrapalhar também, quando sai do deserto e vem para o meio urbano, sem que o Senhor tenha dado amém ainda, ou sem que o Senhor tenha dado amém. Às vezes o teu chamado, o teu ministério, irmãos, é para ser no deserto, é para ficar no deserto. Não, mas é que lá na cidade é tão legal, lá tem mais gente, lá tem internet e banda larga, lá eu posso botar no YouTube, né? E aí você vem, e aí você dá esse passo, e aí vem a dúvida, aí você já não sabe mais se realmente isso é mesmo. Eu acho que esse negócio de ser crente, isso é coisa de louco, isso não vai dar certo não. E aí vem um monte de dúvida, irmãos, e a gente fica fraco, entristece, muitos param, ficam à beira do caminho, muitos se desviam, e muitos se voltam contra a igreja, e aí tem a igreja, aí sai de um extremo e vai para o outro extremo, né? Aí se professa um ateu, critica tudo quanto fala, né? E vira um docinho de limão, assim, bem ácido, né? Isso é comum também. Como foi com João, é conosco hoje. Não significa porque você está em Cristo que você não vai ter dúvidas, dificuldades. Nós precisamos olhar para Ele, que é a nossa medida. Nós precisamos atingir a estatura do varão perfeito, e isso é um trabalho que vai consumir toda a nossa vida, não se iluda, nós não estamos prontos, você sabe muito bem. Você casou, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 5, pode ter 25 anos de casado, como eu vou fazer esse ano. Às vezes eu olho, quem é? Com quem eu casei? Porque eu descubro algo novo, assim como também há algo novo em mim. Nós estamos num processo, irmãos, uma caminhada, e nós somos pedras brutas, para nos lapidar, tem que ser ferramenta dura, você não vai lapidar uma pedra com uma escova de dente, irmão, esquece, não é com escova de dente, gracinha. Diamante, lapida-se com outro diamante, a dureza com a dureza, né? Nós estamos num processo, irmãos, e nós temos que acreditar que o Senhor está conosco, que aquele Jesus que você aceitou lá atrás, que acendeu o teu coração, que te alcançou, que te encheu de sonhos, que te encheu de verdades, Ele continua operando hoje em você. Mas parece-me que nós, nesses momentos de dúvida, de dificuldade, nesses momentos que a gente atravessa coisas que a gente não imaginava, parece que nossos ouvidos se fecham, né? E a gente não consegue ouvir o Senhor. Aí eu lembro de Elias, né, que sai corrido, né, e se enfia lá num buraco e fica lá. E houve diversas manifestações naquele tempo que ele estava lá, e em nenhuma delas ele viu Deus. Ele só viu Deus no silêncio, no cício, baixinho, dentro do coração. Então esse tempo que nós vivemos hoje, todos nós, a igreja contemporânea, ele é um tempo de muita intensidade, e de muito problema, e de uma vida muito louca. Uma vida muito louca. Somos o que temos, não somos o que somos. Você é medido pelo que você tem.
Se o seu relógio custa R$3.000, você é melhor do que aquele que tem aquele Cássio, lembra aquele Cássio, a pilha, que quando ia chover lá em Florianópolis, aqui já estava cheio d'água. Então você nada é. Nós somos assim. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos realmente ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. Irmãos, amigos, filhos, né? Eu não posso te avaliar pelo que você tem. Não posso. Eu tenho que te avaliar pelo que você é. Como ser humano, como pessoa. Talvez você não seja um cara com muitas posses, muitos bens, né? Eu ouvi dizer que hoje tem em nosso meio aqui um senhor com 106 anos de idade. Ele está aqui, eu não sei onde. Onde é que está esse senhor com 106 anos de idade? Opa, está lá em cima. Lá em cima ainda. Está com 100. Ó, levanta a mão aí. O senhor pode levantar um pouquinho? O senhor pode se levantar para que a igreja veja o senhor? 106 anos. Estou com uma santa inveja do Senhor agora. Pode sentar, querido. Obrigado. Ele tem 106 anos, irmãos. Quanto é que ele vale? Quanto é que vale o depósito de sabedoria e de conhecimento que está dentro dele? É isso que eu falo. Quanto é que ele vale? Será que eu encontro o que está dentro dele escrito em algum lugar? Certamente não, né? Felizes os filhos e a família que pode beber disso. Eu falo disso. De uma igreja que seja igreja, irmãos. Saudade. Uma igreja que se relacione. Isso não é problema nosso. Isso é igreja contemporânea. Nós não temos tempo para sentar para um café. Nós não temos tempo para chorar com a demanda do irmão. Nós não temos tempo para dividir nada com ninguém. Tudo é para o WhatsApp. Ó, irmãos, o irmão Janjão amanhã precisa comprar feijão. Vamos fazer uma oferta do coração. Aí tu já apaga, né? Já apaga. Isso aí não é Deus, isso aí é o demônio que está querendo tirar meu dinheiro. Hoje tudo é virtual, né? Hoje tudo é assim. A gente terceiriza tudo, né? Eu ainda sonho. Eu acho que não é nem uma questão de sonho, irmão, é uma questão de prática, né? Nós sabemos o que temos que fazer. Se não fazemos é porque não queremos e ficamos inventando um monte de história, entendeu? Eu não vou na tua casa não é porque eu não tenho tempo, porque eu não quero ir, e pronto, não é? Se eu quisesse ir, eu ia. O Luiz sempre fala uma frase nas ministrações dele: tempo ninguém tem. Quem tem tempo aqui? Ninguém tem tempo. Tempo a gente faz. A gente faz tempo. Sabe o que é? Desliga o celular, deixa na gaveta. Hoje eu não vou fazer, não vou atender ninguém. Lasque-se. E acabou, né? Quem morreu vai esfriar. Até esfriar tu já sabe, né? Nós enterramos depois de 24 horas, não é? Depois a gente vai. Pronto. Nós temos que fazer a cadência da nossa marcha. A vida é assim, irmão. Vocês têm que ter inveja dele, tá? Porque a maioria de nós não vai chegar a 70. Nem que o Lula ganhe de novo. Tá bom? Não tem.
A média do brasileiro é 76 agora. Ele está com 106. Isso é o que a Bíblia fala, né? Que muitos, pela sua robustez ou pelo seu vigor, podem chegar a mais de 70, né? Mas segundo a Bíblia é 70 que nós vamos viver. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Quem é que lembra da infância? Mas tu também nem conta, pô. Quem é que está assim, acima dos 40 que lembra da infância, então? Pronto. Eu tenho memória, irmão. Eu tenho memória. Quer ver, ó? O carnaval em Itajaí, Gracinha, que foi... Foi lá na 7 de setembro. Lá na 7 de setembro. Naquela parte da cadeia pública para frente. Quem sabe que tinha cadeia pública lá na 7 de setembro? Olha, ninguém sabia. Vocês moram onde, gente? Lá onde é o Detran, era cadeia pública. Lá era. Quem sabia que tinha aeroporto na Rua Uruguai? Que na Rua Uruguai era o aeroporto? Meu Deus do céu, não? Vocês têm que comprar o livro, então, da mãe do Patrick. Ela fez uma matéria, eu também não sabia. Eu pensei que era só lá na Quaker. Mas não, foi antes antes foi na Rua Uruguai, depois na Quaker, depois em Navegantes. Passa muito rápido. Eu lembro que na década de 70, começo, eu nasci em 68 na Rua Camboriú. Em 1970 eu estava na 7 de setembro, onde hoje é aquele Lustres Fênix, sabe? Ali tem uma casa, eu morava ali. Inclusive aquela casa foi aproveitada para o próprio Lustres Fênix. Eles fizeram algo maior. Eu tenho memória dali dentro daquela casa e eu lembro que uma vez um carro bateu no muro e eu gostava de ficar sentado no muro recebendo sol de manhã ali. Então eu tenho lembrança, então eu devia ter 3 ou 4 anos de idade. Mas eu tenho essa memória muito clara na minha mente. Eu estou com 49. Então fazem 45 anos isso. E isso foi muito rápido. Então a nossa vida é muito rápida. Então se a gente se distrair com as coisas do sistema, com as coisas que importam, sim, mas que não devem ser dado o quilate, o valor, a gente pode se distrair e ficar inseguro, e duvidar se realmente Jesus é esse, ou a gente vai ter que esperar outro também. Então eu queria que você pensasse no seguinte: fica no deserto, se esse é o teu chamado. Não inventa de sair do deserto, se o teu chamado é deserto, irmão. Fica lá. Deus vai te usar lá. Amém? Mudança de ambiente sem direção, sem uma palavra do Senhor, pode fazer você perder a cabeça. Foi o que aconteceu com João. Literalmente, irmãos, se você não tem uma palavra, não muda de ambiente. O ambiente em si pode ser o teu fim. Você pode perder a cabeça. Nós já vimos isso acontecer com irmãos, que quando muda o ambiente, perde a cabeça, desvia, perde a salvação, perde família, perde esposa, perde filho, perde tudo. Se você tem uma palavra e está em crise agora, entenda que a crise é apenas um meio de transição. Não é porque o Senhor te deu uma palavra, como falava há pouco, que você não vai ter crises. As crises
são justamente para mexer com você, porque às vezes também você é muito sossegadinho, né? Nós somos assim, a gente cria a zona de conforto e fica a bandeira e acabou. E aí Deus vem e mexe na estrutura, aí abala, aí vem a crise, né? Então nessa crise também, né, o Senhor faz. Amém? Você está em transição. Para isso, irmãos, não se perder, a gente precisa perseverar. Essas falas todas há pouco são de perseverança. Muitas vezes, todos nós já quisemos jogar a toalha, foi ou não foi? Desistir, largar tudo, entendeu? Eu lembro que na época que só estava, ainda na época da casa de recuperação, que só estava eu e o Luiz. Aí o Luiz trabalhava para uma igreja. De manhã ele gravava, ele fazia a rádio e gravava programa de TV por uma TV a cabo em Blumenau, que era daqui, né? Mas eles exibiam no cabo lá em Blumenau. À tarde ele pregava nas igrejas desta denominação. E à noite também, todos os dias. E eu trabalhava em uma transportadora, trabalhava das 7h30 até as 6 da tarde, e depois eu saía para fazer as atividades de captação de alimento, de remédio e tal. Ia lá em Luiz Alves levar, já, né? Isso foi em 98, 99. Ia levar e... Só que era pesado, porque eu tinha que fazer toda a correria aqui e depois eu tinha que ir para Luiz Alves. E chegava em casa 2, 3 horas da manhã, aí eu dormia no volante, né? E graças a Deus que eles nunca autorizaram fazer um acostamento ali na estrada de Luiz Alves, porque aí o mato era grande, não é como é hoje, então eu acordava quando eu estava batendo no mato, e aí eu conseguia então voltar para a pista, né? E muitos animais também, tinha solto, boi, ali é uma região que no inverno, aquilo ali fecha de neblina, que a gente não vê um palmo na frente do nariz. Então eu escapei de muito acidente ali, de gado na estrada, cavalo, gambá, mas aqueles gambá de 2 pernas, sabe? Tem um gambá de 2 pernas que anda com uma bicicleta do lado, também, aqueles ali, meu Deus. Tem uma história engraçada. Uma vez eu estava indo, irmão, quando eu chego numa curva, eu encontro um homem caído de bicicleta, enrolado da bicicleta, estava eu e o pastor Jussiano Ramos. Aí paramos o carro, assustado, né, aquelas estradinhas não era mais a rodovia, já era a estrada secundária. O homem enroscado assim, e Jussiano, mataram o cara. Ele caiu assim de um jeito bem empacotado assim, quem foi... Aí a gente saiu do carro, deixei o farol em cima dele, fui lá, botei a mão nele, gelado, era inverno, mas ele estava gelado. Assim, você já morreu faz umas 6 horas, e nós ficamos ali, né? Aí assim, o que nós vamos fazer, cara? Vamos tirar o cara daqui, e vamos lá em Luiz Alves, vamos chamar a polícia, sabe, fazer o quê? E aí, irmãos, quando a gente foi tirar a bicicleta de entre as pernas dele, o homem acordou, foi mexer na bicicleta, ele acordou. Aí acordou, né? E o Jussiano é desse tamanho assim, um pouquinho maior que esse púlpito aqui. Sério? Se o Jussiano estivesse aqui, ele estaria assim, ó. Aí ele estava mais perto, né, do senhor, eu estava mais para fora. Aí o cara olhou para ele assim, né, aquele gigante, né? Aí nós, senhor, o que aconteceu? Eu sei, tal. E aí ele foi levantando. Quando ele levantou, que ele viu que o Jussiano era desse tamanho assim, ele encheu o peito e disse assim, ó, e ninguém mexe comigo. Assim, ó, gambá. Aí começamos a rir, mas foi um tempo assim, né, engraçado, mas eu digo que se teve um cara que carregou mais demônio para Luiz Alves e para Itajaí, fui eu, né, porque eu ia para lá para levar os meninos carregados. Deixava os meninos lá e voltava sozinho. E aí, literalmente, irmãos, eu sentia aquela presença do cão dentro do carro que dizia assim, ó, agora eu vou te matar. Tu vais dormir, eu vou
eu vou fazer o teu carro sair da pista e tal. Aí depois que a gente já se acostuma, né? A gente já sabe o nome de cada um, aí manda ficar quieto. Mas foi um tempo muito pesado. E assim, não foram poucas vezes que literalmente eu cheguei em casa, eu peguei a chave, coloquei do lado do criado mudo, e assim, amanhã de manhã eu vou acordar, não vou trabalhar, eu vou lá pegar essa chave, vou dar para o Luiz, e o Luiz que faça o que quiser com aquela porcaria daquele sítio lá. Vou, porque não tem mais jeito, e o cão alimenta, né? Para com isso, rapaz, está jogando tua profissão, tua vida profissional fora, estudasse para quê? Faculdade, para com essa besteira, esse negócio de viciado, esse negócio de igreja, isso não é para ti. Isso era, eu ouvia isso, irmãos. E no dia seguinte eu estava definido, amanhã de manhã acabou-se, botava a chave, ia dormir, parecia que eu passava a noite no céu, eu acordava de manhã, já parecia que tinha asa, aleluiado, cheio de sonho novamente, e assim tem sido até hoje. Tem dia que é pesado, irmãos, tem dia que dá vontade de jogar tudo, largar tudo, e será que vale a pena? E eu sei que vocês também já passaram por isso, muitas vezes, desistir de tudo, jogar tudo, né? No tempo que eu era do mundo, tem uma história assim, no tempo que eu era do mundo, agora eu não sou mais do mundo, agora eu sou, não sei de onde, uma penada. Quando eu era do mundo, tudo dava certo, agora que eu vim para a igreja, nada dá certo, é assim mesmo, é assim para quem começa hoje na igreja, é assim para quem está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, é assim, e glória a Deus, amém? Então, irmãos, não é porque estamos em Cristo que a gente não vai passar prova, então nós temos que perseverar, tem que perseverar, e esse é o segredo de todo sucesso, de todo homem, de toda mulher de Deus, perseverar. Esse evangelho imediatista é mentiroso, pede, ora, faz, claro, ore sim, busque sim, se consagre, se separe, mas se precisar orar, um dia, ora um dia, 5 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, continue orando até que aconteça. A gente começa a orar, aí não acontece o que a gente acha que deveria acontecer, aí a gente deixa, larga, não persevera. A oração é para mudar você, amigo. Persevera, continua. Quando você vencer esse degrau da perseverança, acontece. É assim que sempre foi. Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido, é aquele que vai trazer, que vai te alinhar, e Ele continua com você, mesmo que você não consiga ouvi-lo neste momento, Ele continua com você. Você precisa sossegar agora a sua alma, você precisa parar, desligar celular, não fazer nada, solitude, fica um pouquinho só, para poder ouvi-lo. Você ouve tudo quanto é voz, só não ouve a voz dele, que é a única voz que você precisa ouvir. Um diz para te fazer assim, tu faz, outro diz para te fazer assado, tu faz também, mas o que o Senhor fala para te fazer, tu não faz, porque nem escuta o que Ele fala. Faça o que Ele te disse. Ele continua fiel, irmão, e tudo que Ele te prometeu, Ele realizará, tudo. Agora, o negócio é o seguinte, talvez você ainda não tenha a maturidade necessária para receber, não é? Aquela história
do herdeiro que não tem idade para herdar. Mesmo sendo dono de tudo, ele nada apita, né? É como seu filho que não tem idade para dirigir o carro. Você não vai dar o carro para ele, mesmo que o carro seja dele também, porque ele é seu filho, logo ele é herdeiro. Ele não tem maturidade para dirigir. Nós somos iguais, tá, irmãos? E maturidade não é cor de cabelo, é vida com Deus. É vida com Deus. Então, às vezes você não recebe, não é porque o Senhor não quer te dar, é porque se Ele te der, tu te lambuza. Tu não consegue trabalhar com isso, não consegue tratar essas coisas. Então, há um tempo de maturação, amém? Continue perseverando, acreditando naquilo que Ele depositou em você. Mesmo que pareça que está longe, vai acontecer. Busque ao Senhor, te apresente a Ele, que no tempo certo, que não vai te prejudicar, que não vai te machucar, que não vai te enfraquecer, que não vai te desmotivar, Ele vai te usar. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Mas tem que caminhar. Hoje, né, o cara que eu posso ter como exemplo de perseverança é o Luiz. Porque eu estou com o Luiz desde quando o Luiz não existia. E eu pude ver, eu consigo ver, eu contemplo toda a linha de crescimento do Luiz. Mas isso tudo só deu certo porque ele perseverou. Ele perseverou quando as pessoas diziam que ele não pregava nada. Ele perseverou quando as pessoas não convidavam ele para ministrar. Quando um pastor daqueles que a gente trocava vaga por comida, pedia para ele pregar na casa de recuperação, aquilo era, uau, vou pregar lá no Monte Ararat. Ele perseverou e ele perseverou. E por isso que hoje ele está onde está, porque ele não ouviu outras vozes. Ele ouviu aquela voz que dizia: vou fazer de você um grande pregador, vou te levar nas nações. Falar em nação hoje é fácil, o mundo ficou pequeno. A gente sai daqui de São Paulo à noite e amanhece lá em Miami, mas não era assim a nossa compreensão de mundo. Falar isso no nosso meio era piada. Sonhador, pregador das nações, só prega em casa de recuperação. Mas ele tinha uma voz que ele ouvia e que ele resolveu dar crédito, e está aí, ó. Perseverou. Assim somos nós. Tudo que o Senhor te confiou, tudo que Ele te entregou, por mais distante que esteja, vai acontecer, se você perseverar. Amém? E você tem de Jesus o quanto Ele tem de você. Então não vem com mimimi, irmão. Quer ter bastante de Jesus? Se dê bastante a Jesus. Se dê bastante a Jesus. E aí você vai ter bastante dele também. É proporcional. Quanto mais você dá para ele, mais você tem dele. Ele se revela a você. E uma outra coisa, que também aí eu encerro aqui, é o seguinte: em uma das ministrações do Luiz, ele fala que Deus, Ele não responde perguntas, Ele responde respostas. Já ouviu isso? Coisa mais doida, né? Contraditório isso, né? Ora, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Realmente, é verdade. Não adianta você dizer: oh Deus, tal coisa, Ele não vai te responder. Ele te diz tal coisa, faça isso. Aí você faz. Aí Ele responde com mais uma coisa: agora faça isso. E aí você faz.
Então Ele responde respostas. Quando Ele fala para você faça e você faz, Ele vai dar o próximo passo. Eu tenho vivido isso nos últimos dias. O Senhor tem me incomodado com uma situação dentro da política itajaiense. Ele começou a me incomodar demais. Me incomodar no bom sentido, né? Me gerar um desconforto. E pedia para me dar um passo. Irmão, eu dei o passo. Incrível. Porque assim, ó, é passo de fé mesmo, porque mexe com muita coisa, né? Mexe com tudo, né? Quando a gente vai dar um passo nessa esfera que eu tenho andado agora, que é a esfera política, tudo pode acontecer. Todo tipo de retaliação, todo tipo de falas, de perseguição e tal. E aí eu dei o primeiro passo. No dia seguinte estava no jornal, pá, eu assim, não pode, eu tinha que dar mais um passo. Aí agora faz isso. O coração, sabe quando bate aqui, ó, fiquei o dia todo o coração batendo aqui. Eu dei o outro passo. No dia seguinte estava no jornal de novo, pá, testificando que o passo que eu havia dado, o Senhor testificava com a matéria, que não tinha a ver comigo, sabe? Ó, faça, porque eu estou no negócio. Dei o outro passo, no outro dia, um escândalo no jornal. O Senhor, você está se comportando como o pai está falando. Assim, então tá bom. Fazia tempo, eu estava com saudade de ouvir essa voz de novo, né? Que às vezes a gente fica tão cauterizado da zureba que não escuta mais nada. Amém, gente? Então eu quero te desafiar nesse tempo a não desistir, a não parar, a continuar. O Senhor continua com os mesmos projetos que Ele começou com você. Essa semana que começa hoje, que ela seja uma semana assim diferente, que você possa repensar no que o Senhor anelou contigo, da onde Ele te tirou, do que Ele te pediu, por que você parou, por que você está desestimulado ou desestimulada, porque Ele conta ainda com você. Você foi feito para esse tempo, por isso que você nasceu aqui, não nasceu antes e nem nasceu depois, é porque Ele quer te usar agora, Ele precisa de você agora. Então, que você, né, pare com esse mimimi de crente chupetinha, e que a gente então, ó, vamos trabalhar, gente. Nós temos Itajaí para ganhar. Quem já não viu isso? Nós temos Itajaí para ganhar. Mas o que eu estou fazendo para ganhar Itajaí? Porque só a gente vir aqui no domingo à noite é legal, a gente se vê, faz um lanche junto, ri, né, se encontra, se abraça, se beija, poxa, que legal, é muito bom, mas é mais do que isso. Amém? Vamos fazer um louvor? Não dá para desperdiçar vocês, né? Vocês são uma bênção, sempre que vocês estão aqui. Amém, gente? Vamos nos colocar de pé então. Queria orar com você. Aqui, talvez eu não sei como é que você chegou aqui, né? Eu também não sei se você ouviu, né? Aqui hoje falar em Jesus, em aceitar Jesus, em estar com Jesus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de confessar esse Jesus que nós falamos aqui, que é o Jesus que veio para nos resgatar, que é o Jesus que veio para nos conduzir novamente ao reino de Deus. Então, se tem alguém aqui entre nós hoje que ainda não entregou a sua vida a Jesus e que deseja fazer isso agora, por favor, venha aqui à frente, nós queremos orar com você. Aceitar Jesus não dói agora, não dói nesse momento, né? Mas na caminhada começa a doer, mas é uma dor boa, é aquela dor que liberta, é aquela dor que limpa, é aquela dor que purifica, né?
aquela dor que a gente sabe quando está com muita dor mesmo, e aí a gente toma aquele analgésico, e aí parece que tira com a mão assim. Assim é Jesus, no começo não dói, depois dói um pouquinho, mas passa. Tem alguém em nosso meio que quer confessar Jesus? Amém? Ninguém hoje para a seara? Bênção de Deus. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. Tu és o pão que desceu do céu, tu és a fonte da vida, o Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Para onde iremos todos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aonde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és e sempre serás. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Vem, enche-me, enche-me, até transbordar. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti,
irmão. Olha para ele agora. Olha para ele. Você que é casal, olha assim um com os olhinhos do outro. Assim. Diz assim, ó. Persevera. Persevera, diz para ele. Persevera. Não vamos desistir. Não vamos desistir do nosso casamento. Não vamos desistir da nossa amizade. Não vamos desistir daquilo que o Senhor nos entregou. Vamos perseverar. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu vou perseverar. Eu escolho continuar caminhando. Eu escolho continuar perseverando. Senhor, nós te adoramos neste momento. Te agradecemos, Deus, pela palavra, Senhor, que tu nos revelaste. Senhor, quantas vezes nós temos feito isso? Nós temos pensado em desistir, temos ouvido vozes que não contribuem, Senhor, para aquilo que tu prometeste, para aquilo que tu nos chamaste. Por isso nós queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos renovar contigo o nosso compromisso, Senhor, de cumprir o teu propósito para as nossas vidas. Sim, Deus, o teu propósito para esse tempo. Por isso, Senhor, nos ajuda a ouvir novamente a tua voz. Que todo pensamento, Senhor, que tenta roubar o nosso coração, a nossa atenção daquilo que tu havias proposto, Senhor, arranca, Senhor. Nós sabemos que tu és poderoso para fazer isso e para fazer muito mais. Derrama, Senhor, sobre meus irmãos uma renovação, Senhor, dos sonhos, dos projetos. Aquece os seus corações novamente, como um dia tu fez. Que eles saiam daqui desafiados, Senhor, a continuar. Que eles saiam daqui desafiados, Senhor, a caminhar mais uma milha contigo, a comer mais 1 quilo de sal contigo, e que eles saiam daqui entendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é imutável, que o Senhor está sempre conosco. Que eles saiam daqui com essa convicção de filhos amados, a convicção de parte do teu corpo, filhos, Senhor. Que eles possam sentir os teus braços, que eles possam sentir, Senhor, a tua presença em toda a semana, no seu cotidiano, que eles possam impartir o teu amor e a alegria que é de estar contigo, com todos aqueles com quem eles tiverem relacionamento durante esta semana. Que seja um tempo, Senhor, novo, um tempo onde tu vais mostrar a cada um deles o teu agir através deles. Que nós tenhamos essa semana, Senhor, mais tempo para o café. Que nós tenhamos essa semana mais tempo para uns encontros. Que a gente tenha essa semana, Senhor, menos tempo aos telefones. Que a gente tenha, Senhor, menos tempo na correria do dia a dia. Que essa semana o Senhor nos leve a esse lugar de tranquilidade, de desfrutar tudo que tens colocado ao nosso redor. O cônjuge, os filhos, os amigos, a igreja, os amigos de trabalho. Que a gente possa desfrutar. Troca, Senhor, as lentes dos nossos olhos esta semana. Que a gente possa ver com os teus olhos os momentos, as pessoas que o Senhor vai trazer, as pessoas que vêm beber de nós. Que a gente possa ter a sensibilidade aguçada, Senhor, essa semana, e que possamos ser resposta a esses corações que vão nos buscar. Que a gente possa ser a boa palavra do Senhor, que a gente possa ser o bom
abraço do Senhor, que a gente possa ser a boa comida do Senhor para essas pessoas. Nós abençoamos, Senhor, cada família que aqui está, cada homem, Senhor, e cada mulher que aqui vieram, que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti, que eles saiam daqui, Senhor, de uma forma diferente. Por isso, Senhor, nós profetizamos mais de Ti sobre as famílias, mais de Ti sobre os casamentos, mais de Ti sobre os relacionamentos, em o nome de Jesus.